já está em ação aí. Nós vamos colocando aí, nós temos divulgado a palavra de Deus através de muitos meios, amados. Eu creio que um dia tudo isso vai ser para a honra e glória do Senhor, já tem sido, né? Muitas vidas têm ouvido a palavra do Senhor. A gente publica aí no Google também, e muitas pessoas têm visto a palavra do Senhor. E esta é a intenção realmente, que a palavra do Senhor ela se estenda por fora das fronteiras, né? Porque a internet vai, né? Para frente. Tem muita gente que está, às vezes, em outro continente está vendo nossas mensagens, né? Já aconteceu casos assim. E eu creio que Deus vai abençoar outras vidas que estão para lá. Eu queria que a igreja abrisse aí em Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao versículo 21. Quem for achando já pode se levantar. Que capítulo que é? Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 17. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e ele tem orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar. Glorioso e eterno Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha fazer uma obra aqui no meio desta igreja, Deus. Obra que eu creio que seja através da ação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha agir hoje aqui nesse lugar, Senhor. Venha hoje, Pai, tocar no coração daqueles que estão aqui, Senhor. Mova o coração, Pai. Ó Jesus, só através do Teu Espírito Santo, que convence e converte o pecador, é que nós podemos, ó Senhor, através da Sua ação, agir agora, Senhor, com a nossa palavra. E que a minha palavra, Senhor, seja a Sua. E que, ó Santo, glorioso, eterno Deus, esta palavra venha descer do Seu santo trono de glória, e que o Senhor hoje manifesta aqui, Santo Deus, a Tua palavra, e que ela seja, ó Pai, como, ó Santo Deus, um guia para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amados. E a primeira frase que eu queria destacar aqui, antes porém, colocando aqui já que existe hoje um certo evangelho que é pregado, que não é bíblico, né? E ele tem se contradizido, ou tem se muitas vezes se encontra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então muitos hoje pregam a Cristo, né? Nós temos muitas seitas, muitas religiões que falam de Cristo. O próprio Espiritismo fala de Cristo. O budismo fala de Cristo. Maomé, aqueles que seguem a Maomé, o Islã, falam de Cristo. Agora, hoje existe um tal evangelho da prosperidade que vem crescendo. Então, a palavra de Deus disse que muitos apareceriam nos últimos dias. E eles diriam assim: eiro ali ou eiro aqui.
E nós muitas vezes ouvimos falar: não, ali está agindo o poder de Deus, ali não está Cristo, está ali, Ele está ali, ou Ele está aqui. Mas o Evangelho que nós temos visto pregar é o Evangelho da cura, é o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho que não é o Evangelho que vinha sendo pregado pelos apóstolos. E por que o pastor está falando isso? Cura não é de Deus? É de Deus. Prosperidade não é de Deus? É de Deus. Porém, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E muitos chegarão um dia na presença de Deus, e como nosso irmão leu aqui, na hora do dízimo, que chegarão ali na presença de Deus, e o Senhor Deus falará: eu não vos conheço. Então, existem muitas vezes, muitas pessoas que estão falando de Cristo, mas esse Evangelho, ele não tem vindo anunciando a Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Salvar onde, pastor? Pouco se fala do inferno hoje na televisão. Aliás, eu nunca vi uma mensagem falando na televisão sobre o inferno, muito menos sobre o céu, porque não se fala nem do inferno e nem do céu. Se fala como se fosse o milênio aqui, né? Nós estivéssemos já vivendo com o leão, né? Tudo em regalia, é assim. Só que, amados, o caminho de Cristo, ele ele falou, Jesus Cristo, que a vida no seu caminho seria fácil. Ele disse: até pegue a sua cruz e siga. E cruz nós entendemos que é o serviço de Deus, é aquilo que nós devemos realizar em nome do nosso Senhor Deus. Ele disse assim: por todo mundo, pregar o Evangelho a muitos, né? Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais, pastor? Ele disse também: ensinando-nos a palavra do Senhor. Mas os sinais seguiriam aqueles que creem. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e colocarão as suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e expulsarão demônios em meu nome. Mas por que eu falo o Evangelho que hoje tem sido pregado, na sua grande maioria não vem pregando a Cristo? Porque Jesus, Ele foi, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Então, onde nós estamos escapando? Da punição eterna, do juízo final. E é isso, amados, que hoje eu quero discorrer aqui com a igreja, nesse texto de Filipenses capítulo 3, que existiam algumas pessoas, sim, existiam algumas pessoas que eles seguiam o gnosticismo, né? Ou eles eram chamados de gnósticos, porque muitos deles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne, né? Até João, nas suas epístolas, ele disse assim, que os espíritos imundos, eles não admitem que Cristo veio em carne. Então, essa é uma heresia, em que eles achavam que Jesus não tinha vindo em carne, ou seja, ele era divino, então ele veio como um espírito. Outra coisa que eles diziam, que a carne peca, mas o espírito, ele deve ser preservado. Então a carne peca quando quiser, e o espírito tem que ser preservado. Ora, quando nós, amados, temos visto a pregação do Evangelho hoje, nós precisaríamos estar seguindo um padrão. O padrão qual que é? Esse que Paulo começa a discorrer. Vivam de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Amém? Então, tome sobre vocês, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 29. Se vocês quiserem me acompanhar nessas leituras, abram suas Bíblias aí. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aleluia. Diga-se, e o Senhor Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém? Então, Paulo disse: vivam de acordo com o padrão que lhes apresentamos. E qual é o padrão? Hoje, na escola dominical, eu estava lembrando as irmãs daquele, o que eu falei aqui na mensagem outro dia também, o que seria o molde, né? É aquele gessinho, né? Quando a gente era criança, a gente punha naquelas forminhas, né? E saía tudo certinho, né? Tudo igual, né? Você, quando era criança, você deve ter feito algum trabalho na sua escola, em que você colocava o gesso ali, a massa, naquele molde, depois ele se secava, você tirava o molde e ficava tudo igualzinho, né? É assim? É assim que Jesus quer que nós sejamos, tudo igualzinho aqui. Pastor, nós temos que ser tudo igualzinho, mas um é negro, outro é branco, outro é pardo, não importa a sua cor, a forma de você ser, o que importa é o nosso coração. O que importa é nós sermos a imagem de Cristo nas nossas virtudes. O texto diz assim que ele era manso e humilde. Então o crente tem que ser manso e humilde. Seguir o caminho de Cristo é seguir os seus ensinamentos, é seguir como ele era, aleluias, e é isso que nós devemos nos esforçar, e é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. O padrão é Cristo, sigamos o exemplo dos primeiros apóstolos. Ora, eles apareciam ali, muitas vezes nas cidades, eles não tinham lugar onde reclinar a sua cabeça, eles não vinham com ostentação de ter cargos, de ter fama, mas eles vinham como João Batista veio, que ele cresça e eu diminua. João Batista anunciava o Senhor Jesus, diz as Escrituras, que ele ficava no deserto, aleluias, e ele ficava ali, amado, no deserto, comendo gafanhoto, bebendo mel. Parece que é uma figura antagônica aos pregadores missionários hoje que nós temos, que precisam estar muito bem abastecidos. Porque pregar o Evangelho, amados, nós não podemos estar presos a conforto, aleluias, não podemos estar pensando no salário, naquilo que nós vamos ganhar ou fazer aquilo. Nós devemos estar desprendidos deste mundo, e é isso que nós vamos falar hoje. Os apóstolos vieram e eles seguiram o modelo que era em Cristo. Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu prego o Evangelho. Então muitos queriam seguir a Jesus. Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu te... não, mas veja bem, amado, as raposas têm seu covil, os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós devemos então prestar atenção. O que eu estou querendo passar para os irmãos não é que simplesmente nós devemos viver uma vida de miséria e de pobreza, mas que nós precisamos ter uma vida desprendida deste mundo e de ter uma caminhada em Cristo. Ele é o centro da nossa vida, é por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós respiramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando o capitalismo selvagem, é assim chamado, né, entrou no meio das igrejas, muitos então começaram a deixar de ler esses textos e interpretam hoje como querem. Se fala muito de Abraão hoje, de José, até se passa muitos filmes e gosta da história de José. José foi um moço que aprendeu na sua vida, na sua mocidade, a viver em humildade. O povo de Deus, eles viviam em barracas, eles não tinham castelos, eles não tinham casas construídas de alvenaria, eles estavam peregrinando sobre aquela terra. É sobre isso que eu queria chamar-vos a atenção. O nosso país não é o Brasil. A nossa cidadania, ela não é simplesmente brasileira, eu queria dizer, mas ela é cidadão do céu. Amém? Então você tem que estar desprendido desse mundo, porque esse mundo é passageiro. Amém? Amém. Esse mundo nem todos nós viveremos
somente de sexta não, vírgula 30, outros 40, outros 50, outros 60. Outro dia eu fui ali no convênio médico e estava lá falando, não, mas estatística que hoje no Brasil o homem chega a 84, 88 anos, essa é a estimativa hoje. Nós não podemos aumentar um dia da nossa vida. Nós não podemos fazer isso. 1 grau, se não for pela permissão de Deus. É Deus que consegue nossos dias, amém? É Deus que consegue. Então, amados, hoje entregue a sua vida para Cristo. Hoje, permita que Deus faça a obra na sua vida. Quantos que têm vivido uma vida como aquele homem que Jesus anunciou um dia? Falou assim que ele juntou nos seus celeiros uma grande quantidade de dinheiro. E aí ele falou assim, agora eu vou descansar, porque eu mereço descanso, eu trabalhei tanto, né? E como muitos pensam assim, vou fazer uma poupança, vou guardar para o meu futuro. Hoje é aposentadoria, né? Nem todos vivem de aposentadoria, porque não dá. Mas tem lá uma poupança, uma aposentadoria privada, que esse que pode mais, tem aquela private, né? Aquele que mais as pessoas estão querendo uma garantia de uma vida saudável até o final. Eu não estou aqui criticando qualquer tipo de sistema de aposentadoria e nem qualquer tipo de raciocínio em que você possa se apegar muitas vezes, achar que você vai ter uma quantidade de dinheiro para poder garantir seu futuro. Mas uma coisa aqui nós estamos colocando, que a nossa visão ela não tem que ser terrena. A nossa visão tem que ser celestial. E nós devemos ter certeza disso, amados, que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma obra em nossas vidas para nos livrar do inferno e para nos dar algo maior e especial no porvir. Amém? Você crê nisso? Porém, muitos hoje têm aparecido no meio e vivem como inimigos da cruz de Cristo, e assim que Paulo chama. Inimigos da cruz de Cristo, porque eles vão contra a mensagem do Evangelho. O seu destino é a perdição, como o próprio apóstolo Paulo disse. Todo aquele que prega outro Evangelho, ou que simplesmente omite a verdade sobre o juízo final, tem anunciado palavras de engano, levando muitos à perdição. Estes não entram e não deixam os outros entrar no reino de Deus. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 23, versículo 13. Hoje nós vamos fazer algum exercício aqui e abrir a palavra. Mateus capítulo 23, versículo 13. A palavra de Deus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Agora eu vou falar que João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que eu estou falando isso, amados? Porque tem uma categoria de pessoas que são hipócritas. Eles vivem no meio da igreja, vivendo sobrevamente só para ganhar lucro, mas a sua intenção não é de se arrepender dos seus pecados. É só status, é só fama que interessa a eles. Jesus Cristo, Ele falou aqui que ai daqueles que vivem atrapalhando os outros de entrar no reino de Deus. O que isso quer dizer? Eles atrapalham a pregação do Evangelho. Eles são inimigos da cruz, porque eles não permitem que o verdadeiro Evangelho seja pregado. Eles não entram no céu e nem deixam os outros entrar. Aleluia. Mas o Evangelho é claro. E hoje o Senhor tem escolhido pastores, missionários que possam se erguer e pregar a salvação em Cristo Jesus. Apesar de muitos terem escondido esta mensagem, na hora de fazer a ceia, eles precisam até cantar os hinos antigos, porque eles não têm mais cantado sobre o sangue de Jesus.
negado essa mensagem da salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a própria ceia, ela revela a mensagem do Evangelho. Ela revela que um dia o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, para que muitos pudessem olhar para aquele homem que é Deus, é o Filho de Deus, e que nós cremos que ele faz parte da Trindade, aleluias. E ele veio ao mundo, ele passou as mesmas intempéries que nós passamos, ele teve ali canseira, ele teve ali sono, ele teve alegria, ele chorou com os que choravam, ele teve tudo isso, amados. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, e ele é a imagem do Pai, e ele habitava entre nós, para que nós pudéssemos ter vida através dele. Aleluias. Eu creio no poder do Espírito Santo, e hoje está revelando às nossas vidas a mensagem do Evangelho. Abra o seu coração, amado, permita que Deus renove e transforme a sua vida a essa mensagem. O sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz do Calvário para nos lavar de todos os nossos pecados. Nós somos, amados, nascidos de novo, como cantamos o primeiro louvor aqui na igreja, em que nós cantamos aqui, nascido de novo. Então, amados, continuando sobre a palavra que Paulo estava dirigindo aos filipenses, ele disse: esses que são inimigos da cruz de Cristo, seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Dizem que estão à defesa da moral, colocam lá nos seus programas de televisão: somos defesa da moral, no nosso programa não passa pornografia, no nosso programa não é contra a família. Sim, tudo isso é bom, né? Aquelas imagens imorais, pornográficas que aparecem na internet, como na televisão, não é bom. É contra o Evangelho, é contra a palavra de Deus. Eles estão em defesa disso, mas são avarentos, presunçosos e querem ser melhor que o outro. Um fica disputando com o outro na televisão, ou seja, tem orgulho do seu poderio econômico, da sua maneira de viver. Eles se gabam na televisão que viajam para todo lado e vão nos melhores hotéis, enquanto irmãos da igreja dele passam por necessidade. Enquanto, amados, nós ficamos ao rádio. Outro dia eu liguei o rádio, eu fiquei revoltado com essa mensagem, porque isso não é mensagem. Você antes no rádio falava assim: olha, aqui a nossa oração é uma oração boa. O seu filho não vai nascer, eu não vou falar o que, mas a palavra é pesada, homossexual, e nem mulher, mas ele vai nascer homem. E ele dizia isso, e de repente um outro que estava com ele fala assim: então, agora nós vamos ter que falar sobre a oferta do programa. Então, amado, agora ele fala: então agora você vem, liga para cá, deposite o dinheiro na conta, porque as suas contas Deus proverá, essa aqui precisa ser paga. Onde foi isso que eu vi no Evangelho? Onde está escrito isso no Evangelho, amados? Que nós precisamos passar fome, que nós precisamos deixar de pagar as nossas contas para poder dizimar. Se a própria instituição do dízimo é 10% da nossa renda, avarentos, adoradores do dinheiro, isso tem que ser falado, amados. É um protesto contra esse tipo de evangelho que não é evangelho. E eu não devo, pela minha vida, de estar hoje publicando isso, porque muitos não vão gostar. Não vão gostar. Na palavra de Deus, Mateus capítulo 23, versículo 24 e 26, diz assim: eles são guias de cegos. Vocês, como um mosquito, engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e o do prato, mas de dentro deles estão
cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, preste bem atenção, você que está me vendo aí. Fariseu cego, limpe o primeiro entendimento deles. Finge-se de boas pessoas, mas ao fundo deles, eles estão como túmulos caiados, podres.